Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se já de antemão já vou avisando, se alguém entrou aí em cima do título, por causa do título, pensando que ia se deparar com alguém que eu vou falar o que você quer ouvir, se você está pensando, veio aqui por causa do título pensando que eu seria mais um a ficar apedrejando o presidente da República, então vamos parar por aqui, você pode já ir desligando e nem continua assistindo. É um favor que você faz para si mesmo e para mim também. De algumas pessoas eu não faço questão nenhuma que assistam os meus vídeos e que entrem em contato comigo, que estejam nas minhas redes sociais, que fique perto de mim. Não faço questão. São pessoas que não somam nada, não... Então eu não estou aqui para ouvir para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui apenas para expor as minhas ideias e ler e ouvir os contrapontos dentro de uma situação de civilidade e educação. Mas esse vídeo aqui eu resolvi fazer ele com esse título aí que vocês viram aí, Bolsonaro, o Anjo da Morte e os Cordeiros, porque vou colocar aqui apenas um momento de reflexão. Eu também não quero que causar nenhum desconforto para ninguém, de maneira alguma. Apenas me veio à mente uma coisa interessante. Eu li um livro há muitos anos atrás chamado A Insustentável Leveza do Ser. O autor do livro chama-se Milan Kundera. Há muitos anos, eu não lembro de tudo, eu sei que foi um livro que eu gostei muito, ele está entre os que eu mais gostei, que eu li bastante livros, eu tenho o hábito da leitura, né? E é do Milan Kundera o autor, né? Não lembro a nacionalidade dele. E é um livro, é um romance filosófico, interessante. E ele aborda bastante coisas ali naquele livro ali, bastante trechos de obras de um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, eu não sei pronunciar direito o nome dele. E esse Friedrich Nietzsche, Nietzsche, não tem R no final, não estou sabendo pronunciar. Esse Nietzsche, ele escreveu um artigo ou um livro, ele escreveu alguma coisa a respeito do eterno retorno. Esse eterno retorno, falava alguma coisa sobre uma eterna repetição de coisas ao longo do tempo, uma recorrência, uma repetição de coisas ao longo do tempo na vida do ser humano, na humanidade como um todo, de tempos em tempos, mas de maneira análoga e de maneira semelhante, não idêntica. Então seria uma coisa cíclica, o universo seria, ele colocava as situações de maneira cíclica, é o eterno retorno, uma repetição. E obviamente as pessoas acabariam não lembrando, elas iriam vivenciar situações semelhantes sem se recordar daquelas, ou às vezes até recordando, mas não fazendo nenhuma, não ficando atenta a isso. E ele levantou essa questão, lembrando que salvo engano, ele era ateu, esse filósofo. E, em paralelo a isso, eu, eu lembrei disso daí porque eu, eu me lembrei de uma passagem bíblica a respeito do povo de Israel, que era um povo que estava sendo oprimido, um povo oprimido, que ficava clamando a Deus, suplicando ajuda. Eu não sei por quantos anos, que eu não me lembro, isso é uma passagem bíblica que eu li em algum artigo há cerca de um mês e pouco atrás, ou alguma coisa que postaram no WhatsApp, eu li, e eu achei interessante essa passagem do povo de Israel, que de tanto suplicar, de tanto
clamar ajuda, Deus me mandou um monte de praga lá para ir no Egito lá. E uma dessas pragas aí, não sei por quanto tempo esse povo sofreu lá, 200 anos, sei lá, 300 anos sofrendo. Deus mandou que eles matassem um cordeiro e pintassem suas portas com o sangue desse cordeiro. Porque ele iria enviar o anjo da morte. O anjo da morte iria passar por essas casas, aquela que tivesse pintada, marcada com esse sangue do cordeiro, o anjo da morte não iria entrar e pegar ninguém, ele ia passar direto. Mas Marcos, o que você fumou? Sou antidroga. O que você tomou? Não tomo remédio nenhum tarja preta. Mas o que você está divagando? Apenas um... Acabei de falar, estou divagando, estou fazendo... Mas você está misturando um cara que era ateu, um filósofo, com a Bíblia Sagrada, com a Escritura Sagrada, não. Eu não estou fazendo nenhum tipo de mistura nisso daí, não. Eu estou falando, se tem uma situação aqui, apenas um pensamento aqui sobre esse eterno retorno. Será que isso não está se repetindo, a história da Bíblia? E a Bíblia, essa passagem da Bíblia do povo de Israel, está comparando os brasileiros com o povo de Israel? Não. Você está falando que o povo brasileiro está clamando ajuda faz tempo? Sim. Você está falando que o povo brasileiro é oprimido? Sim. Há muito tempo. Ou não? Então, onde você quer chegar? Eu não quero chegar a lugar nenhum. Apenas coloquei lá aqui o que o filósofo alemão falou, eterno retorno. E se isso faz sentido, então esse eterno retorno, o universo retornou para os tempos atuais uma situação semelhante de um povo oprimido. Agora, o que eu não consegui entender, vamos considerar esse coronavírus como uma praga, dentre as outras que já vieram. Vamos colocar aí a AIDS na década de 80, vamos colocar o, o chikungunya, vamos colocar aí a gripe da vaca louca, depois veio a gripe suína, depois veio a gripe aviária, depois tá vindo aí veio aquela, como é que é, aquela ebola e outras tantas pragas que estão assolando a humanidade. Mas e o anjo da morte? Onde é aqui? Que tem a ver o Bolsonaro com o anjo da morte? Eu falei, não sei, o Bolsonaro carrega o sobrenome de Messias, o Bolsonaro parece que resistiu a uma facada aí de quase 30 centímetros na barriga, que acho que nem eu nem você teria resistido a isso. O Bolsonaro continua firme e convicto na fé que ele tem, que não é pouca, é um camarada cristão, devoto, temente a Deus, tanto ele quanto a mulher, a família. É um cara que talvez tenha vindo com uma missão. E será que ele não seria ele, talvez, o cordeiro? Será que não seria ele o cordeiro? Será que não seria ele? Será que não seria ele que vai impedir o anjo da morte? Subentenda-se o anjo da morte, outros tipos de morte, senão a física. Eu estou falando, pode englobar até a morte física nesse meio aí, mas eu estou fazendo uma analogia, embora um pouco tosca, mas é para se pensar, hein? Assim, eu só não consigo achar onde mas essas pestes que estão vindo, Marcos, elas não estão escolhendo A ou B, se é o primogênito do opressor, se é. Ela não está escolhendo, ela está pegando a todos de uma maneira sem escolha, não tem distinção. Eu entendo isso, eu entendo. Mas eu continuo assim fazendo as minhas comparações assim, baseado no eterno retorno, baseado nesse trecho da Bíblia, baseado nessas pragas que estão vindo, baseado nesse povo nosso que tão sofrido, tão, sabe,
oprimido ao longo do tempo e tem que haver uma salvação. Mas o Salvador é o Bolsonaro. Você está atribuindo a ele essa missão? Você acha que ele é o Salvador, de fato? Você acha que ele é o Messias? Ele veio para... Não sei. De repente, do ponto de vista político, sim. Aí eu não tô. Aí eu já saí fora do ponto de vista religioso. Religioso foi Deus que segurou lá, colocou aquela faca lá, pelo menos um décimo de milímetro para cima ou para baixo, um décimo de milímetro para a esquerda ou para a direita, para poupá-lo. Aí sim eu estaria falando do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político, eu tenho o direito de acreditar que ele pode ser, sim, vir a salvar muitas pessoas. Ele pode, sim, vir a melhorar o país no ponto de vista econômico, social e político. Eu acredito piamente, sim, que do ponto de vista político ele pode ser um Messias. E eu quero acreditar nisso. Eu tenho o direito de acreditar nisso. Ninguém pode tirar essa minha esperança. Ninguém pode acabar com isso. Pode vir o mais petista que tiver na face da terra, o mais comunista, o mais pessimista, o mais sim, o melhor analista político do país, ele não vai conseguir tirar de mim duas coisas: a minha fé e a minha esperança. Então, independente de pragas, independente de cordeiros de Deus, independente do anjo da morte, independente de qualquer coisa, eu quero finalizar esse vídeo dizendo que eu me mantenho firme nas minhas convicções, nas minhas certezas, com a minha esperança e com a minha fé. Então eu ouvi alguém falar alguma coisa em alguma live esses dias que nós não devemos se ele estiver errado, ele que me corrija, talvez ele fale uma coisa, eu entendi outra. Nós não devemos nos distanciarmos muito da fé, da religião, porque senão nós perdemos a fé. Então, à medida que nós nos aproximamos da ciência, nós em busca de uma certeza, e a gente se distanciarmos da fé, da religião, nós perdemos a fé, nós viramos pessoas céticas. Agora, se você também ignorar a ciência e ficar só agarrado no ponto de vista religioso, você perde a razão, você perde o discernimento. Então, dá para você se aproximar dia após dia da ciência, do conhecimento, e não se distanciar da sua religião para que você não perca a sua fé, tá bom? Beijo grande no coração de todos. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, não vai ter quase views aí, mas eu espero alguns comentários de vocês aí a respeito de que vocês quiserem, da lei do eterno retorno, da repetição de coisas, do trecho da Bíblia lá do povo de Israel oprimido, do próprio Jair Bolsonaro, que religião à parte podemos apostar nossas fichas nele, talvez até como um Messias da política, ou outro comentário que você quiser fazer, não sendo para me ofender. Todos os comentários serão lidos e vocês tenham absoluta certeza que qualquer comentário com o objetivo de trazer alguma correção para mim, será bem aceito e eu irei acatar isso de bom grado, tá? Beijo grande no coração de vocês aí.